Esse é um audiobook gravado por Janaína Gorski, terapeuta integrativa e Beth Practitioner, BFRP, com formação e registro em terapia com os florais de Bach pelo Bach Centre, na Inglaterra, antiga casa de Dr. Edward Bach, autor desta obra. Essa cartilha está disponível em www.bachcentre.com/pt. As palestras de Wallingford, como proferidas por Edward Bach. Ficha técnica: palestras proferidas em 24 de setembro de 1936, em Wallingford, Inglaterra. Esta edição, The Bach Centre 2014, 2017, 2019. Tradução: The Bach Centre 2016, 2019. Título do original: The Wallingford Lectures as Given by Edward Bach. Tradução de Leandro Tolentino Scarcelli. Revisão de Gabriel Farias Rodrigues. Uma nota do editor. As duas palestras reunidas aqui foram proferidas em 24 de setembro de 1936. Foi uma data significativa para o Dr. Edward Bach. Ela marcou tanto o seu aniversário de 50 anos, como a publicação de Os 12 Curadores e Outros Remédios, sua descrição revisada e final dos 38 remédios de seu sistema. O local, a loja maçônica na Goldsmith Lane, Wallingford, também tinha significado para Bach, que foi iniciado na franco-maçonaria em 1918 e pertenceu às lojas London, Warwickshire, Royal Campton Court e Norbury durante seu período em Londres. Nos últimos anos, suas titularidades prescreveram, mas ele manteve a afeição pela organização. Foi natural recorrer aos irmãos maçons em sua busca de um local para a primeira de uma série de palestras que estavam planejadas. A palestra mais longa, a primeira apresentada aqui, foi aberta ao público. A mais curta foi reservada aos seus anfitriões, os maçons. A linguagem usada nos discursos difere um pouco. O uso de palavras como irmão, irmandade e ordem na segunda dão a ela um tom maçônico, mas a mensagem em ambas é a mesma. O tema de Bach é a simplicidade do método, uma simplicidade que coloca o poder de cura nas mãos de todos. Algumas semanas depois de proferir estas palestras, a saúde de Bach começou a se debilitar. 20 anos antes, em 1917, tinham sido dados a ele 3 meses de vida. Dessa vez, ele teve certeza de que sua hora havia chegado. Ele já tinha planejado falar em outros lugares, como mostram os pôsteres reproduzidos no final desta edição, e seus assistentes Nora Weeks, Victor Bullen e Mary Tabor intervieram para cumprir com estes compromissos e proferir a mensagem de Bach com as próprias palavras dele. Após Bach falecer em 27 de novembro de 1936, eles continuaram proferindo a mensagem fidedignamente, assim como faz o Bach Centre hoje. A continuidade do uso destas palavras é totalmente apropriada. A esperança que o sistema de Bach representa nunca foi melhor afirmada do que por ele mesmo. Pessoas como vocês podem ajudar a si mesmas. The Bach Centre, 2014. As palestras de Wallingford, como proferidas por Edward Bach. Primeiro discurso. A palestra pública. Introdução. Desde os tempos mais remotos na história, sabemos que as ervas têm sido usadas como remédios e, até o ponto que os registros alcançam, o homem tem tido a confiança de que o poder para curar suas enfermidades repousa nas ervas dos campos,
e dos vales e das montanhas. Centenas de anos antes de Cristo, os antigos hindus, árabes e outros povos foram especialistas no uso das dádivas da natureza. Também os antigos egípcios, mais tarde os gregos e romanos, e em menor grau até nosso tempo. Ora, não é provável que, por milhares de anos, grandes nações de diferentes credos e etnias tenham continuamente acreditado e persistentemente estudado e usado as ervas da natureza como remédios, a não ser que existisse uma grande verdade por trás disso tudo. Antigamente, não só os médicos desses países usavam e ensinavam a usar as ervas, mas as próprias pessoas tinham grande conhecimento das suas virtudes e eram capazes de cuidar de si mesmas em muitos casos de doenças. Esse país não é exceção, embora o uso dos meios naturais não seja tão comum atualmente. Mesmo assim, até apenas uma ou duas gerações atrás, e ainda hoje nas partes mais remotas do território, as residências possuem suas próprias cestas de ervas e remédios para as enfermidades familiares. Foram escritos diferentes livros sobre cura herbática na Inglaterra ao longo dos últimos 4 ou 5 séculos. Um dos últimos e mais famosos é o de Culpeper, escrito há cerca de 300 anos. Vocês ainda podem encontrar este livro sendo estudado, praticado e altamente apreciado nos lares mais interioranos das Ilhas Britânicas. E, apesar de conter a descrição de mais de 300 ervas, que deve significar muito estudo, mesmo assim, a fé ainda viva é tanta que as pessoas se dão ao trabalho de conhecê-lo a fundo e de tratar a maioria de suas próprias queixas. Ao longo da história, houve épocas em que as doenças eram tratadas de modo eficaz, praticamente só com ervas. Em outras épocas, a grandiosa e natural arte da cura foi em grande parte esquecida. Esta é uma delas. Mas tal é o poder do método da natureza que é certo que ele retorne para nós. Nos tempos antigos, quando uma grande nação desaparecia, muito de seus saberes se perdiam com ela. Mas hoje, uma vez que as descobertas são feitas de repente, muito mais universalmente, há esperança de que as bênçãos derramadas sobre nós, à medida que são redescobertas, estarão espalhadas mundialmente e assim preservadas para sempre, com segurança em algum país. As ervas abordadas nesta palestra, apesar de só terem sido descobertas recentemente, já estão sendo bastante usadas em muitas partes do mundo. É certo que resultados maravilhosos de cura devem ter sido comuns naqueles tempos, em que as ervas certas eram conhecidas e usadas. E as pessoas dessas épocas devem ter tido uma fé tão grande nelas que, do contrário, a fama, a confiança, a crença na cura depositada nas ervas não teria sobrevivido à ascensão e queda de impérios e estado sempre na mente das pessoas por centenas e milhares de anos. Curar com os limpos, puros e belos agentes da natureza é seguramente o único método, dentre todos, que atrai a maioria de nós. E lá no fundo de nosso eu interior, certamente há algo sobre ele que ressoa de fato verdadeiro. Algo que nos diz: este é o método da natureza e é certo. À natureza recorremos confiantemente para todas as necessidades de nos mantermos vivos: ar, luz, comida, bebida e assim por diante. Não é provável que, nesse grande esquema que nos provê de tudo, a cura para todas as nossas enfermidades e angústias tenha sido esquecida. Assim, vemos que o tratamento herbático remonta aos tempos mais antigos conhecidos pelo homem, que ele permaneceu por todos esses séculos, tanto no uso quanto na fama, e, muitas vezes na história, foi o principal e praticamente o único método de cura. O sistema a ser tratado esta noite tem grandes vantagens em relação a outros. Em primeiro lugar, todos os remédios são feitos a partir de belas flores, plantas e árvores da natureza. Nenhuma delas é venenosa, nem pode fazer qualquer mal.
não importa o quanto for ingerido. Em segundo lugar, existem apenas 38 em número, o que significa que é mais fácil encontrar a erva certa para dar do que quando existem muitas. Em terceiro lugar, o método de escolha dos remédios a serem dados é suficientemente simples para que a maioria das pessoas entenda. Em quarto lugar, as curas obtidas foram tão maravilhosas que ultrapassaram todas as expectativas, até mesmo daqueles que aplicam esse método, tanto quanto dos pacientes que receberam seu benefício. Estas ervas tiveram sucesso repetidas vezes, quando todos os outros tratamentos tentados falharam. E agora, após lhes dar uma ideia do quão antiga e reconhecida é a grande arte da cura dos sofrimentos por meio das ervas, passemos ao principal motivo do discurso desta noite. Parte 2. Os principais objetivos da palestra desta noite são dois. Em primeiro lugar, descrever-lhes um novo método de cura herbática. Em segundo lugar, reduzir o máximo possível qualquer medo que qualquer de vocês possa ter das doenças. Apesar de fazer apenas cerca de 7 anos desde a primeira de uma série das 38 ervas, que são o assunto deste discurso, foi descoberta não obstante nesse curto tempo, tais ervas comprovaram possuir o mais maravilhoso poder de cura. Essa prova tem sido encontrada não só neste país, não só em países deste continente, mas em terras tão distantes quanto a Índia, a América, a Nova Zelândia, a Austrália e assim por diante. É impossível lhes precisar o grande número de pessoas que obtiveram benefício e cura, pois elas estão espalhadas quase mundialmente. Mas disto sabemos, que centenas e milhares de sofredores receberam ajuda que pensavam não ser possível, e para além de qualquer esperança que lhes houvesse restado. Os pontos importantes do tratamento com essas ervas são: 1. Que todos os remédios são feitos com belas plantas e árvores da natureza, e que nenhuma delas é nociva, nem pode fazer mal. 2. Que, sem um conhecimento de medicina, seu uso pode ser entendido tão facilmente que eles podem ser usados em casa. Pensem por um momento o que isso significa. Há entre nós, em quase toda cidade ou vila, aqueles que têm, em menor ou maior grau, o desejo de serem capazes de ajudar na enfermidade, de serem capazes de aliviar o sofrimento e de curar os doentes, mas que, devido às circunstâncias, foram impedidos de se tornarem médicos ou enfermeiros e não se sentiram capazes de realizar seu desejo ou missão. Essas ervas colocam em suas mãos o poder para curar seus próprios familiares, amigos e todos ao seu redor. Além de sua ocupação, eles são capazes de praticar muitas ações boas em seu tempo livre, como tantos já estão fazendo, e existem aqueles que até desistiram de seu trabalho para dedicarem todo o tempo a esta forma de cura. Isso significa, para aqueles que sempre tiveram um ideal, um sonho de aliviar o sofrimento, que se tornou possível para eles, seja apenas em sua própria família, seja em maior escala. Novamente, salientarei para vocês que não há necessidade de conhecimento científico para tratar com essas ervas. Nem mesmo o nome da enfermidade ou doença é necessário. Não é a doença que importa, é o paciente. Não é o que o paciente tem. Não é a doença assim chamada, que é a coisa realmente importante a tratar. Porque a mesma doença pode ter diferentes efeitos em diferentes pessoas. Se os efeitos fossem sempre os mesmos em todas as pessoas, seria fácil saber qual seria o nome da doença. Mas isto não é assim. E essa é a razão pela qual frequentemente na ciência médica é tão difícil dar um nome a uma queixa particular da qual um paciente está sofrendo. Não é a doença que tem importância, é o paciente. O modo como ele ou ela é afetado
é o nosso verdadeiro guia para a cura. Na vida cotidiana, cada um de nós tem seu próprio caráter. Ele é constituído pelos nossos gostos, desgostos, ideias, pensamentos, desejos, ambições, a maneira como tratamos os outros e assim por diante. Ora, esse caráter não é do corpo, é da mente. E a mente é a parte mais delicada e sensível de nós mesmos. Então podemos ficar surpresos que a mente, com seus vários estados de ânimo, será a primeira a mostrar os sintomas da doença. E, sendo tão sensível, ela será uma guia muito melhor para nós na enfermidade do que o corpo. Mudanças em nossa mente nos guiarão claramente ao remédio de que precisamos, enquanto que o corpo pode manifestar pouca alteração. Agora voltemos nossa atenção a alguns dos diferentes modos pelos quais uma queixa pode afetar um indivíduo. Todos sabemos que a mesma enfermidade pode nos acometer de forma bem diferente. Se Tommy pegar sarampo, ele pode ficar irritado. Cici pode ficar quieta e sonolenta. Johnny quer ser acariciado. O pequeno Peter pode ficar nervoso e temeroso. Bob quer ser deixado sozinho, e assim por diante. Ora, se a doença tem efeitos tão diferentes, é certo que não adianta tratar a doença isolada. É melhor tratar Tommy, Cici, Johnny, Peter e Bob e fazer com que cada um fique bem, e adeus sarampo. O que é importante salientar para vocês é que não é o sarampo que dá o guia à cura, mas sim o jeito como o pequenino é afetado. O estado de ânimo do pequenino é o guia mais sensível para saber do que aquele paciente em particular precisa. E, assim como os estados de ânimo nos guiam ao tratamento na enfermidade, eles também podem nos prevenir de uma queixa que se aproxima e nos capacitar para deter seu ataque. O pequeno Tommy chega da escola em casa excepcionalmente cansado, ou sonolento, ou irritadiço, ou querendo chamar atenção, ou talvez querendo ser deixado sozinho, e assim por diante. Este não é bem ele, como dizemos. Vizinhos gentis entram e dizem: Tommy está adoecendo de algo. Você terá de esperar. Mas por que esperar? Se Tommy for então tratado de acordo com seu ânimo, em breve ele poderá novamente deixar de não ser ele mesmo, para ser exatamente ele mesmo, quando qualquer que fosse a doença que o ameaçava deixará de ocorrer. E assim ocorre com qualquer um de nós. Antes de quase todas as queixas, há geralmente um período em que estamos mal dispostos ou um pouco enfraquecidos. E essa é a hora de tratarmos nosso estado, de ficarmos saudáveis e de impedirmos que a situação avance. Prevenção é melhor do que cura, e estes remédios nos ajudam de uma forma maravilhosa a melhorar e a nos proteger do ataque de coisas desagradáveis. Tanto foi dito para os estágios iniciais da doença. Agora vamos pensar a respeito daqueles que estão doentes há algum tempo, ou mesmo há muito tempo. Novamente, existem todos os motivos para estarem esperançosos de benefício, seja ele a melhora, seja ele a recuperação. Nunca deixem ninguém desistir da esperança de ficar bom. Melhoras tão admiráveis e recuperações tão maravilhosas aconteceram com o uso destas ervas, inclusive naqueles casos sem esperança, de modo que desesperar-se não é mais necessário. Inválidos crônicos restabeleceram uma vida cheia de utilidade, acompanhada pelo retorno de muita felicidade e por uma perspectiva melhor e mais clara da vida em geral. Não permitam que ninguém seja amedrontado pelo nome dado a uma doença. Afinal, o que há em um nome? Não existe doença em si que seja incurável. Isso pode ser afirmado, pois aqueles
que sofrem de queixas cujos nomes são mais amedrontadores e temerosos ficaram bem. Se alguns pacientes conseguiram isso, outros também podem. Leva menos tempo, ocasionalmente, curar uma enfermidade chamada terrível em alguns do que aquela considerada menos severa em outros. Isso depende mais do indivíduo do que da enfermidade. Pois bem, o princípio de tratamento é exatamente o mesmo, seja para a enfermidade de longo período ou leve e curta, ou apenas uma ameaça. Porque em uma queixa que continua por algum tempo, ainda temos nossos caráteres, nossos desejos, nossas esperanças, ideias, gostos e desgostos e assim por diante. Então, novamente, tudo o que é necessário é prestar atenção em como o paciente está sendo afetado pela enfermidade. Se há depressão, desesperança de melhorar, medo de ficar pior, irritabilidade, desejo de companhia ou de ficar quieto e sozinho, e assim por diante. E escolher o remédio ou remédios adequados para os diferentes ânimos. E é maravilhoso aqui outra vez que em uma ameaça de enfermidade, se conseguirmos trazer o paciente de volta do estado de não ser ele mesmo, a doença não ocorrerá. Da mesma forma, nos casos que continuaram por um longo período, à medida que os vários ânimos, depressão, medo, entre outros, desaparecem, os pacientes voltam a ser eles mesmos, como seres mais verdadeiros, e com isso a doença, seja ela qual for, se vai também. Há ainda uma outra classe de pessoas completamente diferente, aquelas que não estão enfermas no sentido comum da palavra. No entanto, há sempre algo errado com elas. Talvez nada sério, mas o suficiente para tornar a vida uma provação e às vezes um fardo. E elas ficariam realmente gratas de se libertarem de suas queixas. Em geral, já tentaram muitas coisas para se livrarem de seus problemas, mas não foram capazes de encontrar uma cura. Por exemplo, existem aquelas que frequentemente sofrem dores de cabeça. Outras são sujeitas a terríveis resfriados a cada ano. Algumas sofrem de catarro, reumatismo, indigestão, tensão ocular, asma, leve problema cardíaco, insônia e assim por diante, ou o que quer que seja. E que alegria é ser capaz de trazer alívio a estas pessoas, quando frequentemente imaginavam que teriam de suportar suas enfermidades por toda a sua vida. E especialmente aquelas que temiam que seus sintomas pudessem piorar com a idade. Tais casos podem ser curados e frequentemente o benefício começa a aparecer logo após o início do tratamento. E finalmente, uma classe mais, pessoas que estão muito bem, fortes e saudáveis, e, no entanto, têm suas dificuldades. Aquelas pessoas que acham que seu trabalho ou diversão se tornam mais difíceis por motivos como ansiedade ou entusiasmo excessivos para fazer o certo, esforçando-se e cansando-se. Aquelas que temem a falha, imaginando-se não tão inteligentes quanto as outras pessoas. Aquelas incapazes de se decidirem pelo que querem. Aquelas que têm medo de que algo aconteça às pessoas que lhes são queridas, que sempre temem o pior, mesmo sem qualquer razão. Aquelas que são ativas e inquietas demais e nunca parecem estar em paz. Aquelas que são sensíveis, tímidas e nervosas demais, e assim por diante. Todas essas coisas, embora não possam ser chamadas de enfermidades, causam infelicidade e preocupação. No entanto, todas podem ser corrigidas. E uma alegria complementar ganha vida. Então vemos quão grande é o poder das ervas certas para curar, não só para nos manter fortes e proteger da doença, impedir uma ameaça de enfermidade, aliviar e curar quando estivermos angustiados e doentes,
mas até para trazer paz, felicidade e alegria para as nossas mentes, quando não há aparentemente nada de errado com nossa saúde. Mais uma vez, estejam certos de que, seja pelo esgotamento ou por não estar sendo totalmente você mesmo, seja tentando prevenir uma doença curta ou longa, o princípio é o mesmo. Tratem o paciente. Tratem o paciente de acordo com o ânimo, o caráter, a individualidade, e não poderão incorrer em erro. Pensem novamente na alegria que isso traz a qualquer um que queira se tornar capaz de fazer algo por aqueles que estão doentes, de ajudar até aqueles por quem a ciência médica não pode fazer mais nada. Isso dá a vocês o poder de serem curadores entre seus companheiros. Novamente, pensem que perspectiva diferente isso traz às nossas vidas: a perda do medo e o aumento da esperança. Esse trabalho de cura foi feito, publicado e oferecido livremente para que pessoas como vocês possam ajudar a si mesmas, tanto na doença quanto para se manterem bem e fortes. Não requer nenhuma ciência, apenas um pouco de conhecimento, empatia e entendimento da natureza humana, que é comum a quase todos nós. Os remédios. Não há tempo esta noite para dar-lhes uma descrição de todos os 38 remédios. E não é totalmente necessário, porque se entenderem o modo como 3 ou 4 são usados, terão o princípio que se aplica a todos eles. Então consideremos os remédios que são dados em caso de medo. Não importa se há um acidente, uma enfermidade súbita ou longa, ou mesmo para aqueles que estão muito bem consigo mesmos. Se o medo estiver presente, um dos remédios para medo deverá ser dado. Naturalmente, outros remédios podem ser necessários ao mesmo tempo, porque podem haver outros estados presentes. Então eles serão adicionados, mas isso depende do caso. Medo é muito comum sob alguma outra forma, não apenas entre os enfermos, mas entre nós que, pelo contrário, podemos estar bem. Porém, seja o que for o caso, os remédios nos ajudarão a ser livres daquele fardo que chamamos de medo. Existem 5 tipos de medo, logo existem 5 remédios, um para cada tipo. O primeiro é quando o medo é muito grande, equivalente a terror ou pânico, seja no paciente ou porque a condição é tão séria a ponto de causar medo intenso naqueles ao seu redor. Pode ser no caso de uma enfermidade súbita ou acidente, mas sempre quando houver grande emergência ou perigo, deem o remédio para isso, feito a partir de uma pequena planta chamada rock rose. É uma criatura linda com uma flor amarela brilhante. Cresce nas encostas onde o solo é pedregoso ou rochoso, e uma variedade cultivada encontra-se nos caminhos de pedra dos jardins, embora aquela que cresce naturalmente deve sempre ser escolhida para a cura. Esse remédio tem tido resultados maravilhosos, e muitos, em casos alarmantes, obtiveram melhora em minutos ou horas após ele ter sido dado. As tônicas para este remédio são pânico, terror, grande emergência ou perigo. O segundo tipo de medo é mais comum e se aplica ao cotidiano. Os medos comuns que muitos de nós temos: medo de acidentes, medo de enfermidade, medo de uma doença piorar, medo do escuro, de estar só, de ladrões, de fogo, de pobreza, de animais, de outras pessoas e assim por diante. Medo de coisas definidas, haja ou não alguma razão. O remédio para isto é uma bela planta chamada mimulus, semelhante ao almíscar. Em alguns verões, ela cresce no rio em Evelme, que corre ao lado da estrada. O terceiro tipo de medo é causado por aquelas coisas vagas e inexplicáveis que não podem ser definidas,
como se algo terrível fosse acontecer, sem qualquer ideia do que possa ser. Todos os medos para os quais nenhuma razão pode ser dada, mas que são muito reais e perturbadores para o indivíduo, pedem o remédio da árvore de Aspen, e o alívio que esse tem trazido a muitos é maravilhoso. O quarto tipo de medo é aquele quando há um temor da mente se sobrecarregar, e o medo de que ela não suporte o esforço. Quando temos impulsos de fazer coisas sobre as quais normalmente não deveríamos pensar ou sequer por um instante considerar. O remédio para isso vem de cherry plum, que cresce nas sebes nessa região. Esse afasta todas as ideias erradas e dá ao sofredor força mental e confiança. Por último, o quinto tipo é o medo pelos outros, especialmente aqueles queridos por nós. Se voltam tarde ao pensamento de que algum acidente deve ter acontecido. Se saem de férias, o temor de que alguma calamidade recaia sobre eles. Algumas enfermidades se tornam queixas muito sérias e há grande ansiedade mesmo com aqueles que não estão gravemente doentes. Sempre se teme o pior e sempre se antecipa a desgraça com eles. O remédio feito das flores de red chestnut, da árvore tão bem conhecida por todos nós, remove rapidamente tais medos e nos ajuda a pensar de modo mais normal. É difícil confundir esses 5 tipos diferentes de medo, pois eles são muito distintos. E embora o medo seja o estado de espírito mais comum que temos de tratar, ele requer apenas um ou mais dentre os 5 remédios para combatê-lo em todas as suas formas. Dentre os outros remédios, vocês encontrarão aqueles que se aplicam a todos os estados que podem ser encontrados, tais como alguns para aqueles que sofrem de incerteza, nunca sabendo bem o que desejam ou o que é certo para eles, alguns para a solidão, outros para aqueles que são sensíveis demais, outros para a depressão, e assim por diante. E, com bem pouco esforço, fica fácil encontrar o remédio ou remédios de que um paciente precisa para ajudá-lo. E, novamente, o ponto importante é este: por mais maravilhoso que isso possa parecer, abrandem no paciente o estado ou estados tais como são dados neste sistema de cura, e ele ficará melhor. Esse é um audiobook gravado por Janaína Gorski, canal @jana.floraisdebar. As palestras de Wallingford, como proferidas por Edward Bach. Segundo discurso, a palestra maçônica. Introdução. Essa noite não tentarei dar-lhes qualquer detalhe das ervas maravilhosas que são assunto deste discurso. Isso tudo pode ser obtido no livro. Os principais objetivos são esses. Em primeiro lugar, que nenhum conhecimento médico é necessário. Em segundo lugar, que a doença em si, seja ela qual for, não tem importância. Em terceiro lugar, que a mente é a parte mais sensível dos nossos corpos e, por isso, a melhor guia para nos dizer qual remédio é necessário. Em quarto lugar, portanto, apenas o modo como o paciente reage a uma enfermidade é levada em consideração, não a enfermidade em si. Em quinto lugar, que, por exemplo, medo, depressão, dúvida, desesperança, irritabilidade, desejo por companhia ou desejo de estar sozinho, indecisão, são os verdadeiros guias para o modo pelo qual o paciente está sendo afetado pela sua enfermidade e ao remédio de que precisa. Não há necessidade de falar para vocês sobre as grandes propriedades de cura desses remédios, salvo dizer que centenas e milhares de pessoas têm sido trazidas de volta à saúde,
as quais não tinham esperança de nada, a não ser de uma doença, pela vida inteira. E um grande número de pessoas foram curadas rapidamente de doenças comuns. E ainda muitas preveniram doenças em seus estágios iniciais. Além disso, a fama dessas ervas é tamanha que elas estão sendo usadas não só nestas ilhas, mas na maioria dos países do mundo. O princípio completo de cura por esse método é tão simples que pode ser entendido por quase todos, e até mesmo as próprias ervas podem ser recolhidas e preparadas por qualquer um que aprecie fazê-lo. Parte 2. Irmãos, somos ensinados que dentro de nós reside um princípio vital e imortal. O homem, durante todos os séculos dos quais temos história, acreditou que havia algo dentro de si, maior e mais maravilhoso do que seu corpo, e que continuava a viver após a sepultura. Essa crença tem estado na mente do homem desde tempos imemoriais. Todos somos conscientes de que os nossos corpos isolados não são a causa de nossas dificuldades. Não dizemos, meu corpo está preocupado ou ansioso ou deprimido. Dizemos, estou preocupado ou ansioso ou deprimido. Não dizemos, minha mão sente dor. Dizemos, sinto dor na minha mão. Fôssemos somente corpos, nossas vidas seriam meramente de interesse e ganho pessoal, buscando somente nossos próprios prazeres e aliviando nossas próprias necessidades. Mas isto não é assim. Cada sorriso bondoso, cada pensamento e ação bondosa, cada ação feita por amor, empatia ou compaixão pelos outros, prova que há algo maior dentro de nós do que aquilo que vemos, que carregamos uma centelha do divino, que dentro de nós reside um princípio vital e imortal. E quanto mais esta centelha da divindade brilha dentro de nós, mais nossas vidas irradiam sua empatia, sua compaixão e seu amor. Mais somos amados pelos nossos companheiros, e os dedos são apontados para nós, e são ditas as palavras: lavai um homem divino. Além disso, o tanto de paz, de felicidade, de alegria, de saúde e de bem-estar que adentra nossas vidas depende também do tanto de centelha divina que pode entrar e iluminar nossa existência. Desde tempos imemoriais, o homem tem considerado duas grandes fontes para a cura: seu Criador e as ervas do campo, que seu Criador colocou para o alívio daqueles que sofrem. No entanto, uma verdade tem sido frequentemente esquecida: que aquelas ervas do campo colocadas para a cura, ao confortar, acalmar e aliviar nossas preocupações, nossas ansiedades, nos aproximam da divindade dentro de nós. E é esse aumento da divindade dentro de nós que nos cura. É um pensamento muito maravilhoso, mas é absolutamente verdadeiro, que certas ervas, ao nos trazer consolo, aproxima-nos de nossa divindade, e isso é mostrado repetidamente quando os doentes não só se recuperam de suas doenças, mas, ao fazê-lo, paz, esperança, alegria, empatia e compaixão adentram suas vidas. Ou, se estas qualidades já estiverem lá, elas irão se tornar mais intensas. Portanto, podemos dizer verdadeiramente que certas ervas foram colocadas para nós pelos meios divinos e que a ajuda que nos dão não só cura nossos corpos, mas traz para dentro de nossas vidas, para nossos caráteres, atributos da nossa divindade. Por isso, ao curar com essas ervas, o corpo não é levado em consideração. O que quer que possa estar errado com ele não tem importância. Tudo o que buscamos são aqueles temperamentos do doente, quando ele está em desarmonia com o bem da paz em sua alma.
Assim, os sintomas comuns da carne são ignorados, e toda a atenção é dada a coisas tais como depressão, impaciência, preocupação, medo, indecisão, ansiedade, dúvida, intolerância, condenação e assim por diante. Todas aquelas qualidades que estiverem ausentes na quietude, na certeza, na compaixão de nosso eu interior. E como essas características adversas irão desaparecer por meio do tratamento com as ervas divinas de cura? Então, com seu desaparecimento, o corpo fica bem, não importa qual seja a doença. É como se nesta vasta civilização atual, uma civilização de grande estresse e pressão, a perturbação tem sido tamanha que nos tornamos separados demais da verdadeira fonte de cura, nossa divindade. No entanto, nosso Criador, sabendo dessas coisas, teve compaixão por nós e, em sua misericórdia, proveu um meio substituto para curar nossas fraquezas, até que o tempo ou a circunstância restaure o genuíno e direto. No entanto, esses meios substitutos são maravilhosos em sua ajuda, pois ver a alegria, a felicidade, a ternura que adentram cada vida à medida que as ervas os curam, provam sem dúvida que não só o corpo recebeu bênção. Além do mais, é certo que é a harmonia intensificada entre o eu superior interior e o corpo exterior que influiu na cura. Não há necessidade de entrar em detalhes de todos os 38, que podem ser obtidos a partir do livro. Basta dizer que há um para cada ânimo, que possa estar em oposição ao nosso ser feliz e alegre. E tudo o que é necessário saber é qual ânimo ou ânimos se apresentam no paciente e dar o remédio ou remédios que os removem. Não importa se a enfermidade tem só alguns minutos ou muitos anos de duração, o princípio é o mesmo. Além disso, considerem o que isso significa na vida cotidiana. Quase todos temos algum traço que está desarmônico, tal como depressão, preocupação, medo e assim por diante. Estas ervas os removem e, ao fazê-lo, não só fecham a porta de entrada da doença, mas tornam nossas vidas mais felizes, mais alegres e mais úteis. E que grandeza maior há entre todas as nobres artes, senão a da cura? E o que é mais beneficente para a irmandade humana, senão, como algumas das ordens da antiguidade, levar conforto àqueles em dor, consolo àqueles em provação ou angústia, conforto e esperança a todos os aflitos? E estes remédios colocam nas mãos de todos o poder para fazer essas coisas. Não por seu próprio poder, mas pelo poder conferido pelo grande Criador às suas ervas de cura. Esse é um audiobook gravado por Janaína Gorski, canal @jana.floraisdebá. As palestras de Wallingford, como proferidas por Edward Bach.